traz aí para mostrar pra gente? Olha, você falou de van, Carla, e eu vou falar daqui da rampa do estacionamento, mas exatamente para isso, para a gente mostrar aqui esse sistema de monitoramento em tempo real. Cadê a van? Peraí que eu já vou mostrar. Nosso cinegrafista aqui, o Rodolfo Muniz, vai nos ajudar a chegar até, primeiramente, o Araújo. O Araújo é técnico da tecnologia de informação. Você é o cara que entende dos computadores e de tecnologia. O que essa van tem de diferente que as outras não têm, Araújo? Ela é uma van preparada, né, com um sistema de CFTV, monitorado 24 horas, com contingência, totalmente autônomo, não depende do veículo, nem a parte elétrica, nem também as conexões. Olha, vocês estavam falando aí no estúdio sobre o monitoramento em locais fixos, né? Mas e quando a gente se desloca? E quando tem um carro? E quando tem um helicóptero? E quando tem um metrô, por exemplo? Eles conseguem fazer esse monitoramento. Aparentemente, eu vou pedir para o Rodox mostrar aqui para a gente, é um carro comum, como outro qualquer. É uma van, neste caso aqui, uma van que transporta pessoas. Agora, se eu começar a abrir a porta aqui, vocês vão ver o diferencial que essa van tem. Dá licença, a gente já está com bastante gente aqui dentro da van. Olhando assim, de prima, também não se vê nada. Mas olha aqui para a nossa direita, bem aqui no meio da van. Olha ali onde o meu dedo está apontando. Ali tem uma câmera. Ao todo, são quantas câmeras aqui, Araújo? 5 câmeras? Hoje a gente tem quantas aqui? 6 câmeras. Hoje nós temos 6 câmeras nesse carro aqui, tá, Carla? Mas o Araújo está me falando que são quantas quiser. O que elas fazem? Em tempo real, Carla, essas câmeras monitoram os passageiros aqui dessa parte traseira da van, monitoram o motorista, monitoram os carros que estão indo à frente da van e tem uma outra câmera traseira que monitora o trânsito que vem atrás da van. Aí você vai perguntar para que servem todas essas câmeras. Araújo, você vai dizer. Se eu estou levando, por exemplo, uma autoridade aqui dentro, se eu estou levando um presidente aqui dentro, o que é que acontece? A gente fica olhando o presidente e faz o quê? Nós monitoramos o comportamento do motorista e do segurança que vai acompanhando. A câmera da frente prevê acidentes ou prevê alguma situação que está para acontecer. A central, inclusive, pode interagir com o motorista e mostrar o que está acontecendo. A traseira mostra se está sendo perseguido ou não, ou se tem algum tipo de carro estranho acompanhando, ou alguma atitude estranha, prevendo o motorista desviando a sua rota, confinando aquele veículo para um lugar seguro, tomando as atitudes sem uma gerência de segurança sem danos. Sem danos. Espera aí que eu vou acompanhar o nosso cinegrafista aqui e vou mostrar até onde veio parar uma câmera. Vou passar na frente da câmera aqui, dá licença, Rodolfo. Olha aqui, a traseira do carro. Você acha que não tem nada, né? Só que tem. Olha, mais uma câmerazinha bem aqui, ó. Essa câmera monitora, por exemplo, o carro que está seguindo esse daqui. E aí, Silvia, no caso da... Oi, pode falar. É o Coronel Telhado. Oi, Coronel, tudo bem, deputado? Pergunta pro técnico aí, ele falou, a gente tá vendo essas câmeras aqui, a imagem mostrou inclusive o monitoramento das 4 câmeras, né? Essa câmera, ela resiste no caso, se tocar fogo no ônibus ou na caminhonete, na van, ela resiste ao incêndio? Como que é isso aí? Vamos saber já aqui. A pergunta do nosso deputado Coronel Telhada, que está elogiando o sistema aqui, está falando, está curioso esse sistema, mas que tem uma dúvida. Por exemplo, se incendiar o carro, se alguém jogar um coquetel molotov, está no meio aí de uma pancadaria, essas câmeras, elas têm algum tipo de resistência? Sim, elas são preparadas para um determinado grau, né? O chassi é preparado através da engenharia para suportar não só o incêndio, como também o frio, que poderia dar problema no sistema eletrônico. Os dois lados da moeda. Dois lados da moeda. Outra coisa, Silvia, eu queria que mostrasse as imagens internas lá. Pode falar, deputado. Eu queria que mostrasse essas imagens. Está em tempo real, né? Eu queria que uma pessoa levantasse, tipo, com alguma coisa na mão para ver se a gente consegue Então, vamos detectar. lá. Vou pedir sua licença aqui, Araújo, a gente já volta até você, ó. Vem para cá de novo. Eu vou pedir para que uma das pessoas aqui de dentro da van, que tenha um objeto em mão, como a gente está em tempo real agora, literalmente, num link no programa, em tempo real, no monitoramento, alguém que tivesse um objeto levantasse para que quem está em casa... Ó, a gente acabou... Uma pessoa acabou de levantar aqui um objeto. Vocês conseguem ver daí quem foi que levantou? Não estou conseguindo. Lembrando que a gente tem um pequeno atraso. Tem um atrasozinho. A última passageira vai levantar. Isso, mas é um atraso de poucos segundos, na verdade. Tá. Tá vendo? Ó, É uma carteira? O que é? dá para ver direitinho. Uma caneta, é isso? É uma caneta. Uma caneta. Se fosse uma arma também eu conseguiria visualizar. Se fosse uma arma, conseguiria visualizar. Mas a pergunta importante também é, a partir do momento que uma pessoa
levantou um objeto aqui, nesse caso ainda bem que era caneta, né? Mas e se é uma arma? O que acontece, Araújo? O que dá para fazer aqui dentro do carro? O carro em movimento, nós temos ali dentro um deputado, um presidente, uma autoridade, e está sequestrado. E alguém levantou a arma ali. O que dá para fazer alguém no monitoramento lá na central? Bom, o monitoramento vai usar da inteligência, vai acionar a força policial que já está preparada para o evento, né? E vai agir de acordo com aquilo que está determinado pelas normas. Você usou um termo, aqui o Araújo estava conversando com a gente anteriormente, você usou um termo que é, como é? Isolar o carro, como é que é? Bloquear o carro? Confinar, porque a nossa intenção é guardar a vida, guardar o bem, não importa qual que estamos transportando. Então, evitar o confronto e usar de inteligência de segurança é a finalidade dessa ferramenta. Só lembrando, gente, essas câmeras que estão expostas aqui a olho nu, elas só estão desse jeito, que é para mostrar aqui na televisão que existe uma câmera, tá? Mas normalmente essas câmeras são escondidas, elas são super pequenas e ficam bem camufladas ali, de forma que ninguém que está dentro do carro sabe que está sendo filmado. Teria que ser alguém muito especialista para perceber. E outra coisa, Silvia. Que as câmeras que estão na parte do motorista possuem áudio em alta definição e em tempo real. Pode perguntar, deputado. Se a pessoa se aproximar pela frente, por trás do veículo, ela é detectada a imagem também, né? Serve não só para proteção do próprio motorista, como de repente se o motorista também estiver fazendo alguma coisa irregular, ele está sendo filmado também, né? O deputado quer saber, essas câmeras também estão filmando as ações que estão acontecendo, tanto de carros quanto de pessoas. Se chega alguém pela frente, se chega alguém pela traseira, elas estão filmando e dá para saber a ação estranha, a movimentação estranha, dá para saber. Sim, a equipe é preparada para analisar comportamento. Não só da área externa, como da área interna. Aliás, deputado, inclusive observar comportamento do motorista, tá? Que era uma das coisas que o Araújo estava explicando aqui pra gente, né? O motorista ele também é monitorado, muito embora seja uma pessoa de confiança, mas nós trabalhamos sempre no nível de analisar todo e qualquer comportamento, porque ele pode ter algum tipo de problema, pode estar tomado por alguma ação que nós desconhecemos, e a partir da análise do comportamento nós tomamos as medidas necessárias. Ó, o Araújo falou que era para eu não comentar, mas eles já transportaram pessoas de grande peso aqui na nossa sociedade. Teve ministro aí e algumas celebridades também. E nos casos em que aconteceram alguma coisa, qual foi o resultado, Araújo? Tivemos 100% de acerto, né? Sem nenhum dano ao patrimônio. Tá aí então. Carla, volto com você. Silvia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Mostrou um equipamento muito interessante, mas eu tenho uma dúvida que fica aqui para os três, acho que os três podem responder isso com maestria. Saber ou não saber? Ela diz que as câmeras lá, elas são maiores, mas numa determinada situação seria pequenininha para ninguém saber que está sendo filmado. O que é melhor, o que é pior? Não, mas assim... aí é o seguinte, no caso não saber, é para a pessoa não tentar destruir a câmera ou tentar obstruir a imagem. Saber é sempre importante, como o Oliver mesmo falou, aí tem aquele sorria, você está sendo filmado, então esse veículo está sendo monitorado interna e externamente, você colocar o aviso. Mas não ter a localização, exatamente, porque senão o criminoso vai lá e obstrui a imagem ou tenta arrancar a imagem, que ele falou. O equipamento, ele tem uma qualidade de resistir, né? Ele resiste ao fogo, resiste à depredação, mas se a pessoa sabe que a câmera está aqui, ele já obstrui, você já não vai ter imagem. Ele põe um papel, ele põe um chiclete, entendeu? Então essa coisa tem que estar bem dissimulada. E outra coisa importante, essa câmera de baixo aqui, eu não sei se está dando para ver, você vê a ação do motorista também. A gente falou muito em avanço e atacada, alguém atacar o carro, etc e tal, pela frente, por trás, mas é interessante que o motorista também, ele tem que aprender a controlar a velocidade, a se comportar, a estar vestido adequadamente, enfim, o cidadão que está usando a van também vai ter o seu lado segurança de trânsito protegido, isso é importante também. Eles vão tirar o carro do lugar, daqui a pouco vão movimentar, a gente volta a mostrar. Tá. Mas eu queria que o Alexandre falasse um pouquinho sobre esse sistema de monitoramento que já acontece em outros países, é isso? A gente tem aqui montado no estúdio uma estrutura de um telão com várias imagens, né? Imagens em tempo real, é isso? Online. Queria que você explicasse um pouquinho onde estão esses coletivos, esses ônibus aí. Um dos e o que ônibus está acontecendo? Ali tem ônibus no México, na Coreia, na Colômbia, na Bolívia. Isso é transporte público. Aqui no Brasil tem empresas particulares, empresas privadas, que as imagens não são públicas, por isso que a gente não pode mostrar para vocês, que também usam para determinadas finalidades. Agora, no transporte coletivo, muito pouco. Alguns municípios tem na Guarda Civil,
Agora em Brasília tem notícias que uma empresa de ônibus, porque tem que partir também da iniciativa do empresário. Uma iniciativa, uma atitude, por exemplo, do Coronel Telhado para um projeto de lei de monitorar os ônibus é brilhante, porque você beneficia toda a sociedade. E quando você trabalha com o setor público, você faz o investimento tanto para a cidade, a Polícia Militar, ela pode integrar esse sistema ao Detecta. Sim. Também. São mais olhos contra o marginal. Dentro de um ônibus, por exemplo, nós tivemos notícia a semana passada de mais um sequestro dentro de coletivo. Fora o que a gente não tem notícia. O marginal, quando ele está lá, até para gerenciar a crise, fica mais fácil para a polícia. Ele tem ideia de como Exatamente. O marginal está se comportando, como o refém está se comportando. E essas imagens são internacionais, então a gente, e estão online. Eu não tinha pensado nisso, o negócio do refém é muito interessante, né? Deus o livre, aconteceu o que aconteceu no Rio de Janeiro, lá do cara tomar o ônibus de sequestro, de roubo. Você teria todo um monitoramento aí automático do ônibus, né? Você sabia onde está o criminoso, como é que quantos reféns tem, que arma ele está usando. É verdade. Esse é um bondinho do México. Ô Oliver, fala outro dia a gente estava conversando, você me falou daquele negócio de roubo de carga também. Apesar que não é bem especificamente ao transporte público, mas nós temos muito problema de roubo de carga no estado de São Paulo, Carla. E esse monitoramento também ajudaria a evitar muito problema, porque muitos roubos, infelizmente, já parte dentro da empresa, são às vezes feitos... Sistema exatamente muito legal isso aí. O sistema é exatamente o mesmo. Ele serve para várias finalidades, para defesa civil, para prevenção de catástrofes e para identificação de marginais. Por exemplo, o bondinho, nós já tivemos acidente de bondinhos no Rio de Janeiro. Quanto perdeu com o turismo sem o bondinho? Posso fazer um gancho? Pode, por favor. Porque ele falou, esse nosso projeto surgiu a ideia, Carla, por causa daquele acidente na Mogi. Lembra dos alunos que vinham da faculdade? O ônibus caiu lá, morreu todo mundo. Lembra disso? Até hoje, quem foi culpado, quem não foi o ônibus, estourou o pneu, o motorista estava correndo. Se tivesse um sistema desse, pelo menos essa parte... O motorista... Não estou dizendo isso, mas se ele tivesse ultrapassado algum limite, ele já se acautelaria, porque ele está sendo filmado. Se tivesse ocorrido o acidente, mesmo assim, teria indício de como ocorreu, por que ocorreu. Então, o monitoramento é de suma importância. Vamos mostrar, então. Agora o carro está rodando, a van já começou a se movimentar. Eu queria que a gente desse uma olhadinha nessa imagem. O motorista, dá para ver o motorista perfeitamente, né? Todas as ações dele, né, deputado? Exato. Carla, é interessante o projeto, que a Polícia Militar, ela identificaria por sistema de GPS, porque existe um rastreador dentro do equipamento. Na prática, o passageiro está cometendo um sequestro. Alguém lá comunicou à polícia. A imagem que nós estamos vendo aqui, o Copom estaria vendo online. Já está todo mundo errado que está sem cinto lá dentro. Pode alertar todo mundo. Tá vendo? Eles estão só no estacionamento. Aqui. É o cinto baixo. É o cinto baixo. É o cinto baixo. Alexandre é o dono da van. Quebrou o galho, né? É a Polícia Militar já com os olhos no sistema público. Quantos milhões de pessoas utilizam o transporte público? Como o coronel falou, a polícia não é onipresente, mas com os olhos a mais, não é isso, capitão? Sim. Vamos facilitaria muito o trabalho. Sobre valores, Alexandre, porque assim, já me passaram aqui que nos primeiros 4 meses deste ano foram 221 ataques ao ônibus, 17 ônibus queimados aqui em São Paulo, 50 no Rio de Janeiro e o custo de cada ônibus é R$450 mil. Então vamos falar um pouquinho... R$450 mil? Vamos falar um pouquinho sobre o custo, assim, o investimento, né? É caro para investir em segurança, mas, por outro lado, é uma economia, né, absurda. Enfim, quanto se gastaria num investimento desse? Um ônibus, um sistema simples, custaria numa faixa como se fosse uma assinatura de uma TV a cabo. 4 câmeras, um exemplo, online, com sistema de gravação, 180 dias de backup, custaria numa faixa de uns R$400, dependendo do tamanho da frota. O equipamento desse chega a custar na média de 12 mil, 10 mil dólares. Porém, as empresas investem a longo prazo. Ela faz um sistema de comodato. Cada empresa tem sua metodologia de trabalho.
R$400, se fizer uma conta, isso pode até diminuir tudo conforme a demanda. A maneira que as pessoas comprarem mais, o equipamento fica cada vez mais barato. Isso por carro. O carro de passageiros, por exemplo, com R$400, ele vai estar gastando menos que R$1,10 por dia. Quanto custa uma vida? É o que eu ia falar. Quanto custa uma sindicância? Quantos policiais você movimenta? Quanto você tem que investir em policiamento preventivo, ostensivo, físico? Tem cidades, por exemplo, que foram implantadas que diminuiu até o efetivo da Guarda Municipal, porque eles aumentaram o projeto de monitoramento. Quem ganha, aonde você economiza? O projeto é por aplicativo. Essa é a vantagem. Uma central de monitoramento é extremamente cara. Quem trabalha com licitação, para montar uma central dessa do Copom, não é isso, capitão? Sim. Uma central de monitoramento do Copom, ela é cara. As telas são caras. A vantagem do projeto é que esse monitoramento é móvel. Você pode levar isso para qualquer lugar, até para o seu celular. Então poderia ser, no caso de ter uma parceria com a polícia, poderia ser um aplicativo instalado no equipamento do policial? Então, Carla, hoje a Secretaria de Segurança Pública criou uma cartilha que explica exatamente como essas entidades devem fazer para ter as suas imagens integradas à Polícia Militar, integradas ao sistema Detecta. A Secretaria de Segurança Pública já preparou uma explicação para que as pessoas possam verificar como devo fazer para integrar as imagens da minha comunidade ou as imagens do meu sistema de segurança à Polícia Militar. É através da Secretaria de Segurança Pública que se obtém todas as informações. Isso já exatas. acontece, já é possível? Já acontece. E um grande detalhe, viu, capitão? As empresas que têm os engenheiros responsáveis, o próprio CREA, já se integraram e já se adequaram e estão obedecendo rigorosamente a cartilha da Polícia Militar. Mas lembrando que tudo isso só vai funcionar se a gente trabalhar com pessoal sério, com equipamento adequado. Ali, infelizmente, o serviço público, por causa da licitação, muitas vezes pega o mais barato. E o mais barato, às vezes, significa a pessoa que apresenta o programa ir lá na Santa Efigênia, nada contra a Santa Efigênia, mas lá e comprar um monte de equipamento chinês, qualquer coisa, para dar um primeiro atendimento. Isso é um trabalho que eu acho que o serviço público ele precisa trabalhar com muita cautela, com muita responsabilidade. Nós não podemos fazer um serviço desse, o capitão está aqui que trabalha com tecnologia no Copom, não pode ser um serviço meia boca, como se fala. Tem que ser tecnologia adequada, empresas com engenheiros responsáveis, empresas que saibam dar o suporte se houver um problema, porque o serviço público muitas vezes quer fazer o mais barato por causa da licitação e acaba fazendo uma porcaria de serviço. Então é preciso também até nessa legislação nós pensarmos e começar a trabalhar com seriedade nesse campo. Isso que a gente mostrou, deputado, seria o melhor dos mundos? É o que o projeto de lei pede? É o início, né? Eu acho que a tecnologia cada vez ela vai crescer mais. Então esse é um início, é o que tem de atual no momento, é o que nós temos no momento, então eu acho que é importante investir nisso. E a partir disso nós teremos novas tecnologias, teremos novas ideias, teremos novas atitudes do Estado, da polícia e da população. E se Deus quiser vai ser sempre pelo melhor, para todas as pessoas viverem num país melhor, numa cidade melhor. Nosso programa está terminando, eu queria partir para as considerações finais, eu vou começar pelo Alexandre, então. Eu quero agradecer mais uma vez, eu quero dar os parabéns para a Polícia Militar, para o nosso querido amigo Telhada, a você, Carla, que Obrigada. Você já virou praticamente, você já virou o símbolo do programa da segurança, viu? Obrigada. A gente divulga as imagens rodam o mundo, você já virou o ícone. Então, virou aqui uma parceria. E deixar bem claro para toda a sociedade que é melhor se integrar. A Polícia Militar, todo o sistema público, as pessoas com ideias, todos devemos participar, a gente não pode simplesmente ignorar. A gente não pode amanhã querer se tornar mais uma vítima atrás de um departamento policial. A gente tem que entrar como parceiro. Capitão. Carla, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a vocês da TV Assembleia pela iniciativa, ao Coronel Telhada pela iniciativa também dos projetos nesta área e dizer que o Copom atende os 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. Hoje nós recebemos cerca de 45 mil chamadas por dia e cadastramos cerca de 15 mil ocorrências com envio de viatura. A Polícia Militar está presente nos 645 municípios do estado, todos os dias do ano. E conte sempre com a Polícia Militar, o telefone nosso é 190, é o mais democrático que existe para todo mundo.
Eu que agradeço, deputado. Agradecer a presença do Alexandre Oliver, nosso parceiro aí que sempre tem trazido, apoiado a Assembleia Legislativa. Agradecer a presença do capitão César Rodrigues, parabenizando já pela promoção ao posto de major. Mando um abraço a todos os companheiros do Copom, ao Coronel Gonzalez, a todos os oficiais e praças do nosso querido Copom. Esse assunto é um assunto que a gente poderia ficar mais de 1 hora conversando. Agradecer a toda a equipe que está sempre tão carinhosa com a gente. Dizer que nós estamos à disposição, que o nosso mandato é pelo bem do cidadão. E que essa casa entenda por uma vez por todas que segurança é uma segurança bem feita, é a única maneira de nós termos uma sociedade justa, uma sociedade que valorize o cidadão. Segurança, educação e saúde são os 3 pilares. Sem esses 3, não existe democracia. Então, obrigado a todos, contem com a gente. Eu que agradeço a participação de todos vocês aqui no programa de hoje. E o programa Assembleia Segurança termina aqui. Você também pode participar do nosso programa. Mande sua crítica, dúvida, sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.